chegou o perfil. Que bom que você... deixa eu estar falando. Queria agradecer ao Ed aí por ter aceito o convite. Repetindo o que eu acabei de falar, né? Que eu não sei como que você chegou ao perfil do Sarau, mas que bom que você chegou, que bom que você topou conversar com a gente. Eu sei que você está no cena autoral aí em BH, né? Tanto instrumental quanto com composições suas. É legal poder conversar com você. Sim, eu tenho algumas faixas instrumentais, assim, mas o meu trabalho mesmo é mais de canção, né? Do cancioneiro que se acompanha, né? Com violão, os antigos trovadores, né? Então, assim, o meu trabalho é mais voltar. Eu já até toquei com bastante gente, assim, mas hoje eu vivo apenas no meu trabalho mesmo, assim, que já é muito. Porque a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Isso nos dias de hoje assim é um pouco complicado. Mas aí o meu trabalho hoje ele é voltado mais para as minhas canções. E eu cheguei no sarauzinho foi uma amiga que compartilhou alguma coisa. E aí eu segui, eu falei assim, legal, porque o meu objetivo, minhas maiores vontades mesmo é de estar circulando, principalmente pelo interior de Minas, porque eu vejo que a maioria das pessoas, principalmente de BH, eles querem São Paulo, né? Eles querem Rio, assim, e eu quero Minas, assim, sabe? Claro que eu quero ir para São Paulo tocar, já fui e tal, já fui para outros lugares, mas a minha casa é aqui, eu quero manter minhas raízes aqui. Aí, conhecendo mais um espaço, isso é legal, gosto de acompanhar, estou aqui para somar com vocês. Que legal, eu acho que eu tinha visto que você é amigo em comum com a Alice, será que foi isso? Alice de São João del Rei, ou não? A Sovier? Eu conheço o trabalho dela, que eu já toquei em São João del Rei. Ela tem um grupo de forró, não é? Uhum. Mas eu acho que eu compartilhei, acho que foi através da Serena. Entendi. É porque ela é daqui de Valadares. Sim, eu conheci ela pessoalmente no Encontro de Milho Verde. Aí eu vi que ela compartilhou algo, aí eu segui. Que legal. Ela, assim, ela é basicamente a mãe do sarau, assim, digamos. Porque ela que puxou um sarau online uma época, na época de pandemia, e aí ela parou, só que eu já estava muito gostando daquilo, né? Eu não saía de casa, estava ficando em casa mesmo. E aí a gente começou, eu segui organizando o sarau e dei uma cara nele, outras pessoas chegaram também, deram suas contribuições. Ela não participou presencialmente, mas ela participou de muitas edições virtuais. Foi muito bom ter ela com a gente. Muito legal. É isso. A gente pode se apresentar rapidinho pro Ed. Ed, eu sou o Tomás, né? Eu sou graduado em Direito, mas eu gosto muito de arte. Eu organizo o sarau desde 2020. Entre paradas e voltas, né? Ele tem aí 3 anos de vida. Eu também componho algumas músicas, escrevo alguns poemas. A arte faz parte da minha vida e aqui na nossa cidade, Valadares, né, não tem tanta cena artística quanto tem em BH. Eu morei um tempinho em Vespasiano e aí eu sempre ia a BH curtir as programações gratuitas, né, que estão lá bancadas pelos editais de cultura. Era muito bom. Mas aqui em Valadares o pessoal conseguiu aprovar um projeto que teve o rompimento da barragem e a Renova, né? Ela foi obrigada judicialmente a fazer algumas reparações. Ela faz parte da reparação da Vale, da Samarco, e aí o pessoal venceu um edital que chama Edital Doce. E aí vão ter, eu acho que 2 ou 3 eventos aqui que vão ter espaço para músico. Depois, quando esse vídeo ficar pronto, eu vou mandar para uma amiga, que é a Letícia, que ela organiza virada cultural daqui. De repente, né, você com seu funcionário, você consegue ser aprovado para tocar na virada. Eu acho que eles vão... Já estou animado. Podem mandar o vídeo. Assistam esse vídeo, Renato. Vou deixar a Verônica e a se apresentarem rapidinho, depois a gente vai para o diálogo aí. Perfeito. Bom, obrigado, Tomás, Andressa, pelo convite. Eu sou a Adélia Verônica, né? Às vezes uns me chamam de Verônica, outros de Adélia.
Eu conheci o Tomás na Feira da Agricultura Popular, né? Que teve em Governador Valadares, numa ciranda que estava tendo do pessoal do Maracatu, de Governador Valadares. Eu sou de Ponte Nova, terra do João Bosco, acho que você deve conhecer, né? Bem. E há 15 anos eu moro em Lisboa. Eu vim para cá para estudar e fui continuando fazendo mestrado, doutorado, sou da área da geografia, trabalho com a geografia humana e trabalho com migrações e mobilidades de jovens. E fui a Governador Valadares, fiquei 2 anos conhecendo, não conhecia Governador Valadares. Eu fui lá no âmbito de uma pesquisa que eu estou fazendo, que é por que alguns jovens de Governador Valadares não migram. Porque a maioria, a grande parte, tem essa vontade. Governador Valadares é conhecido como uma cidade exportadora de mão de obra internacional, né? De trabalhador, de imigrantes irregulares para os Estados Unidos. O fluxo é muito, muito forte, é muito fácil ir. É muito mais fácil ir para Boston do que, às vezes, ir para Viçosa ou para Belo Horizonte, né? Assim, a cidade tem toda essa cultura migratória e, enfim, tudo isso que está ao entorno. E aí eu tive a oportunidade o Tomás me convidou para ir a um dia assistir o encontro de Saurauzinho, que era sobre a cidade. E, claro, lá emergiu o tema da migração no poema, nas fotos, né, nas pinturas, em toda a arte. E gosto muito de arte, não me arrisco a fazer nada. Arrisquei um poeminha agora, assim, bem... Quando cheguei aqui, acho que estava com tudo isso, assim, entre idas e vindas e chegadas, mas sou apreciadora e gosto de estar sempre vendo, porque eu acho que a arte é uma janela que vai nos mostrando, né, outras formas de entender a vida, né, e de significar. Você falando, Verônica, eu lembrei que eu tive agora, né, com o pessoal do 1º de junho, e aí uma moça que ela fez agora o mestrado dela, acho que foi não sei se foi Unicamp, acho que é uma faculdade lá de São Paulo, que eu esqueci o nome dela agora, eu até tenho ela no Instagram, mas eu esqueci o nome dela. Ela falou, tanto ela, quanto uma moça anterior que é de um assentamento lá perto, de um território lá perto, falaram que elas não têm vontade de largar a terrinha, né, que elas vivem ali. Enfim. Foi o local que eu menos encontrei jovens que querem migrar, foram os jovens que estão ligados ao movimento do campo, da terra, à luta pela terra. Eu penso que eles têm uma utopia que fazem eles viver, né? A utopia, o sonho de melhorar a vida aqui. E não a utopia da vida melhor lá, né? Eu não quero ser feliz lá, eu não quero sair, eu não quero construir lá, eu quero melhorar a vida aqui. Que é isso que eles fazem, eles lutam para trazer alimento saudável para o prato da gente, por justiça social, né? Obrigado. Desse, você quer falar rapidinho ou você prefere não falar? Por hoje serei só ouvinte e tô amando. Tá bom. A Dessa estuda Direito aqui na UFJF, ela veio de Teoflotone. Aí vocês veem que ela tem 2 meninas aí, né? Porque ela tem uma irmã gêmea. Enfim, a Dessa é muito gente boa. É lindo. Isso mesmo. E tenho a família a partir da adoção, né? Do vínculo socioafetivo. E ela é minha alma gêmea. É Andressa Eduardo, o nome não é muito parecido, não, porque houve escolhas de madrinhas diferentes, mas é isso mesmo. Estou aqui em GV, em Governador Valadares, 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim, também para estudar na Federal, que o Tomás se formou, né, no curso de Direito também.
Legal. Ô, Ed, basicamente é bem simples, né? A entrevista, aí se o pessoal quiser anexar mais perguntas, tá valendo. Eu escutei aquela música que você me mandou, né? Do Sou Pedro Pescador. Tem um trecho dela que fala sobre família, né? Sobre o pai, uma coisa bem mineira. Aí você fica convidado aí a contar um caos, seja ele vinculado ou não a essa música, produzir essa música pra gente. E a Verônica quer dar uma palavrinha aí. Pode falar. Antes do Ed começar, eu queria fazer uma pergunta. Você é de Belo Horizonte? Falar só um pouquinho. Você é daí? Tá. Então, eu sou de Belo Horizonte, eu nascido e criado, né? Eu comecei a tocar na adolescência. Hoje eu tenho 34 anos, eu comecei ali pelos 16, mas sempre tive mais de uma forma despretensiosa mesmo a música. Sempre esteve presente, mas sem muita pretensão mesmo. Era coisa de estar no quarto. É isso aqui, eu estar no meu quarto e estar tocando. Muitas coisas que eu criei foi assim. Só que quando a gente começa a ter aquela pressão social, alguma coisa talvez assim, da gente ter uma profissão, eu procurava, mas eu não encontrava, sabe? E depois eu percebi que o que eu mais gostava de fazer era isso. E eu estava sempre procurando uma coisa que já estava aqui, entendeu? Então aí eu sempre toquei, mas eu estudei de forma formal entre 2017 e 2021, 2022 na Universidade de Ouro Preto, né, na UFOP. Sou graduado em licenciatura em música. Nesse período eu lancei o meu primeiro disco, que é de 2021, que se chama Interior. E uma outra curiosidade é que eu sim tenho uma relação de memória afetiva com o governador Valadares, porque olha só como que as coisas acontecem, né? Quando criança eu fui algumas vezes aí visitar familiares. Uma tia, assim, quando eu era bem pequeno, uma tia se mudou para Valadares. Ela já faleceu, mas aí ficou minha prima, que construiu a família, e até hoje eles vivem aí. Eu esqueci até o nome do bairro, assim, mas eu acho que hoje ela mora, acho que num bairro que chama Turmalina, se não me engano. Porque eu lembrava que ela já morou num bairro que chama Santa Rita, um que chama Palmeiras, e hoje eu acho que ela é Turmalina. Inclusive, minha família está indo para aí nessa semana. E espero estar com vocês aí em algum momento. Que legal. Não sei se vocês veem a Grande Família, né? Mas na Grande Família tinha um personagem que sempre passava férias em Valadares. Sim, eu acho que é as primas da Nenê, que são de Valadares. Então, assim, eu não tenho um caos de família, mas esse aqui a própria canção é um caos. Porque caos, na verdade, não é uma história inventada, né? O caos ela pode aumentar, né? Mas é uma história que aconteceu, né? E essa Sou Pedro Pescador, eu já posso começar falando dela? Fica à vontade. Tá, então, eu vou destrinchar um pouquinho a letra, falando das partes dela, de como que ela surgiu, e depois eu vou tocar ela. Mas vou fazer de uma forma bem simples mesmo, assim, né? Não é nada técnico, assim, que eu vou falar. Não é análise técnica. Porque lá no... Sou Pedro Pescador. Quem que é o Sou Pedro? Sou Pedro é meu pai. Essa música eu fiz pro meu pai. E o pescador é porque ele tem um hobby de pescar. Pescar de fim de semana, vai lá tomar uma cervejinha, pescar, voltar sem pescar nada. Sabe, essa coisa de estar ali mesmo. Então, aí a letra começa assim, ó. Só um parêntese. Eu sou filha de Juarez Pescador. Olha então como é que a gente está dividindo. Muito legal. Legal. E olha só, essa música, ela surgiu no contexto de pandemia também. Meu álbum, ele teria 8 músicas. Tem até aqui, acho que eu tenho uma... Eu ainda não lancei ele fisicamente, mas assim, ó, ele tem ele com o projeto de ter ele físico.
E já está pronto. É como se for, como se fosse um mini LP, olha lá. Como se ele fosse um mini LP. Aí o projeto está todo pronto, só está faltando o financeiro, mas o projeto está todo pronto. Aí ele seria como se fosse um LP mesmo, seria 8 músicas, lado A, lado B, 4 de cada lado. Só que aí, no meio da pandemia, o meu pai, ele infartou. Ele infartou e aí que a gente sempre conversou, né? Eu moro com meus pais, né? E ele sempre conversou e ele falou assim comigo, fala com a gente, não vamos sair, vamos manter em casa a quarentena, porque se eu pegar Covid, eu não vou aguentar, porque era mais de 60 anos e hipertenso diabético, então era grupo de risco assim, máximo, né? Aí o que aconteceu? Ele ele infartou, não pegou Covid e infartou. Durante a recuperação dele no hospital, ele já estava bem, já estava super bem, e durante esse período de observação no hospital, ele pegou Covid dentro do hospital. E não foi qualquer Covid, ele ficou entubado. E quase se foi. E quando lá na música eu falo de viagem, era enquanto ele estava em coma. Então, assim, a música ela fala muito dessa figura popular que é o pescador. Mas quando eu falo sobre a música, as pessoas começam a ouvir de uma outra forma. Então, eu vou destrinchar aqui a letra pequenininha. Ó. Sou Pedro é um bom pescador, levando alegria onde navegou. Mas um dia viajou e com saudade desejamos saúde e amor. Olha o que eu acabei de falar com vocês. O dia que ele viajou, quando eu escrevi isso, ele estava em coma. Então, para mim, ele ia ficar bem, ia voltar, sabe? Era uma letra de esperança. Daqui a pouco vem o melhor da letra, assim. Da letra não, da história toda. Aí, na forte correnteza, o seu barco remou e ao fim da tempestade um aleta encontrou. Coração valente, esse tal de Sou Pedro Pescador. Coração valente por quê? Por causa do que ele teve um infarto. Coração do bem, esse tal do Sou Pedro Pescador. Aí tem essa parte de família aqui, que é uma coisa tradicional, né? Das famílias de antigamente, principalmente, né? No bença pai, bom dia mãe. Essa tradição aqui eu falei bença pai, mas a gente ainda fala papai e mamãe aqui, sabe? Então, bença pai, bom dia mãe, chegando em casa e sentindo o amor de família. Café quentinho no bule tem, pãozinho de queijo na mesa. Aqui em casa é isso. A família que tem uma relação muito boa, que a gente tem algumas tradições ainda, né? Que vem se perdendo, mas a gente tem essas tradições. E depois vem o Coração do Bem, esse tal de Sou Pedro Pescador, Coração do Bem, esse tal de Sou Pedro Pescador. É uma música que fala não só dele, mas da família, né? Da relação no todo. E o mais... por que essa foi a 9ª música? Ó, primeiro, que eu fiz para ele, né? Ela tinha que entrar no disco. Ela já estava pronta. Eu fiz ela quando já estava pronto o disco. Só que aí eu liguei pro produtor e falei, vamos ter que colocar ela, não tem jeito. Porque também, uma curiosidade das maiores, assim, e eu como um cético, eu sou um cético profissional, mas depois do que aconteceu é surreal. Eu fiz essa música, assim, eu só fiz. Eu saí cantando e tocando ela, assim, do jeito que tá no disco eu fiz, assim, foi numa questão de uns 20 minutos. Foi bem rápido mesmo, porque tem música que demora até um ano. A arte a gente não se apressa, né? A gente vai fazendo. Essa foi bem rápido. Fiz num domingo, nesse período, meu pai ainda estava entubado, né? Estava em coma. Foi, eu acho que num domingo à noite, por volta de umas 8 horas, toquei para minha família e mostrei para eles. E aí ele falou assim, nossa, a música é muito a cara da nossa família mesmo, nossa, ele ia adorar ouvir. Então. No dia seguinte, eu estava ensaiando a música na varandinha.
ou alpendre, como quiserem. Estava ensaiando a música pela manhã e, nesse momento, ligaram do hospital falando que o meu pai tinha acordado. Eu arrepio qualquer vez, eu posso contar quantas vezes. Assim, é surreal. Aí ela entrou no disco e isso foi quando estava bem pegando o Covid, estava bem forte mesmo, acho que era abril de 2021. Estava muito forte, isso foi em abril de 2021. Eu guardei essa música até setembro. Aí eu dei essa música de presente para ele. E entrou no disco em outubro. E é isso, a história de Sou Pedro Pescador. Que história, hein, rapaz? Por isso que eu tô falando, porque... não vou contar um caos, mas já é um... porque quando a gente escuta ela é bem leve, né? Acho que não dá pra... A gente não imagina esse fundo. Sim, mas era justamente isso. Porque a gente aqui em casa, assim, vou dizer, porque a minha mãe, ela viu no hospital o meu pai passando entubado. Ela viu isso. Então ela ficou super traumatizada. Minha tia viu no mesmo dia. Então, a médica falou com ele, do jeito que o senhor ficou, 8 a cada 10 morriam. Tava assim, tava todo mundo morrendo nessa época. E ele tava ficando. E eu, assim, eu não sou tão... Eu sou otimista, mas não tanto, sabe? Mas eu tava. Eu que sou o deprimido da família, eu que tava com força, eu não sei porquê. E eu mostrei para eles, eu falei assim, gente, cada um com a sua crença, mas assim, minha música, a oração minha é a minha música, E eu fiz essa história, é metafórica mesmo, sabe? Ela é leve. E era para ser isso mesmo. Por que eu não falei de coisas ruins? Porque eu queria que acontecesse coisas boas. E eu estava estava esperançoso que desse tudo certo e ele tá ali do lado. Ed, eu acho que você falou uma coisa muito, muito importante. Você falou, a música foi sua oração. A gente ora com aquilo que a gente sabe. Não existe uma oração. Deus não tem uma linguagem para falar com a gente, ou a gente para falar com ele. Tem várias. Às vezes é uma poesia, às vezes é uma música, às vezes é uma comida, às vezes, né, que é uma forma de oração, né, que você faz. E você colocou assim, eu tenho um lado muito, eu não tenho religião, eu não tenho nenhuma religião, mas eu tenho um lado muito místico, muito espiritualista de ver e entender a vida. Acho que no momento que você colocou a sua oração e você fala assim, como todo mundo falou, como que ele ia gostar de ouvir. Vocês imaginaram ele ouvindo? Vocês imaginaram ele em coisas boas? Você não imaginou ele em momento nenhum sendo velado, nada disso. Você já jogou o campo energético dele vida. Sim, é assim, a gente deve olhar assim, para as coisas, né? E aí, com isso, né, toda a força, ela vai conspirando e entrando, assim, ele ouviu sua oração, acredito, onde ele estava, né, nessa viagem dele, que quando a gente vê também relato de pessoas que voltam de UTI, de CTI, eu tenho na minha família casos de 1 em 1 milhão que sobrevive também, então, assim, você vê relatos, pessoas falam, vi, ouvi, ou tive, eles não sabem muito bem, às vezes, mas eles têm algumas nuances de algumas coisas, ou eles, acho que com certeza, onde ele estava, ele escutou a sua oração, aquilo fortaleceu ele, e a vontade dele de continuar vivendo, né? Eu também acho. E esse período, eu já segui religiões, né? Religião. Mas esse período, era o período mais cético assim, que eu estava vivendo, né? Aí depois disso aconteceu, eu falei assim, calma aí. Existe alguma coisa assim aí. Não sei explicar, também não vou procurar explicações. Mas que existe, sabe?
Então é isso, assim, eu tenho fé, né? Eu não tenho religião, mas eu tenho fé, eu tenho esperança. E essa música, principalmente, me fez acreditar mais, sabe? Em algo superior, assim. E é isso. Eu vou tocar ela para vocês ouvirem, tá? Só um momento. Acho que tinha sumido aqui. Tá me ouvindo bem? Sim, eu tô. Essa Gal tá olhando para mim diretamente, rapaz. O que ela tá querendo? Não sei, olha esse olhar. Agora é linda sua vitrola também, viu? Eu sou apaixonado de coisa antiga. Tem câmera aqui. Ó. A Gal, eu nem percebi que a Gal tava. É porque tem vezes, dependendo do ângulo que eu coloco aqui, ela não aparece, não, mas o olhar dela é matador, né? Sou Pedro, um bom pescador, levando alegria onde navegou. Mais um dia viajou e com saudade desejando saúde e amor. Na forte correnteza o seu barco remou. Ao fim da tempestade um alento encontrou. Coração valente, esse tal de São Pedro pescador. Coração do bem, esse tal de São Pedro pescador. Benção, Pai, bom dia, Mãe. Chegando em casa e sentindo o amor de família. Café quentinho e tem pãozinho de queijo na mesa. Eia, coração do bem, esse tal de São Pedro pescador. Coração do bem, esse tal de São Pedro pescador. Coração valente, esse tal de São Pedro pescador. É isso, São Pedro pescador. Muito bom. Obrigado. Muito bom, Ed. Ué, agora eu tô disposto. Não, rapaz. Oi? Porque dá uma emocionada, né? Depois que você conta a história, dá uma emocionada. Você não sente, assim? Você sente?
Sinto, na verdade, quando eu conto, todas as vezes porque eu não saio contando, né? Só em. A pessoa fala assim, não, eu gosto muito daquela sopa de pescador, que muita gente gosta, né? E aí eu conto. Estou pessoalmente, né? Eu vou te contar. Eu só conto pessoalmente, ou assim, nesses casos. E aí toda vez eu arrepio toda vez, assim. Chorar eu já chorei bastante, mas na época, agora eu arrepio sempre, sempre. Se eu contar amanhã para alguém, eu vou arrepiar. Porque foi uma experiência de um de um outro nível, assim, sabe? Sei lá. Então, foi a única experiência que eu achei, não sei se mística, não sei explicar o que foi, mas doideira, eu arrepio toda vez. Nossa, sim, parabéns. Valeu, eu tô aí, A à música é boa, disposição. e para além da música ser boa, depois de contar a história, a gente tem outra visão. Eu achei. Isso é legal, mas isso que é o legal da poesia, né? Também. Apesar que ela é uma música mais descritiva, né? Ela é metafórica, mas é descritiva. Mas o legal é isso, assim, da gente ter a gente tem a nossa percepção, né? Então, não sei, por exemplo, eu não gosto de ficar explicando letra, mas essa eu gosto, porque tem todos os motivos, assim. Mas quando saiu o disco, aí eu ia ler as resenhas que saíram em algum meio de comunicação, né? Aí falam, a faixa 2, Sou Pedro Pescador, que fala de um personagem muito tradicional da cultura brasileira, que é o pescador, sabe? Aí eu, tipo assim, acho o máximo, sabe? E é realmente isso, parece que estou contando uma historinha, como se fosse uma cantiga, né? Então, acho incrível. Aí estou aberto a qualquer tipo de pergunta. Assim, se eu pudesse fazer um pedido, se fosse possível, eu ia pedir para você chamar seu pai para ele falar como é a relação dele com a música. Mas eu não sei se ele está aí ou se ele estaria disponível para isso. Não, na verdade é porque hoje ele está bem. Ele ficou muito tempo, muito tempo. O pós-Covid dele foi terrível, assim, horrível mesmo, assim. Ficou com sequelas, ficou mal, pressão indo para baixo, para cima. Hoje ele está ativo. Ele está do lado aqui, mas ele está na oficina. Então agora não acho que seria possível, mas eu posso talvez pedir ele para gravar um vídeo. Aí eu te envio. Seria legal. Ele trabalha com o quê? Oficina do quê? Na verdade, hoje ele é aposentado. Hoje ele fez uma oficina que ele é tipo aqueles faz tudo. Ele é profissional, se fosse para ganhar dinheiro, aqueles marido de aluguel, ele ia ser profissional, bom demais. Porque ele sabe, ele conserta qualquer coisa, né? Tipo, aqui em casa a gente não contrata ninguém para fazer nada. Não contrata pedreiro, não contrata marceneiro, não contrata nada. Então a oficina é de bugiganga dele mesmo. O Ed, meu pai aposentou e virou pescador no ano que eu nasci. Assim, virou, não, já era pescador desde sempre, mas aí virou uma profissão, porque ele tinha compromisso de chegar no rio, porque senão os peixes não estavam. Minha mãe falava, mas por que os peixes vão embora? Não, tem que ser tal hora. E era uma pessoa extremamente impaciente, meu pai, mas na beirada do rio ele era outra pessoa. Ah, mas é. E aí eu cresci comendo muito peixe. Seu pai também levava peixe ou só história? Não, história e peixe. História e peixe. Tinha vezes que... Porque essas pessoas que gostam... Tem um negócio que, assim, que eu fico meio embasbacado, assim. Porque quem gosta de pescar, eles vão em qualquer época. Vai na época de seca, vai também. Tipo, tá tudo bem. Quer estar na beira do rio, assim. Sabe que não vai pescar muita coisa. Mas gosta de estar ali. E aí ele vai nessa época, vai na época de cheia também. Hoje ele vai menos, né? Mas aí já veio com muito peixe, já comi. O que eu entendo de peixe é só por causa dele. E ele pesca onde?
Em qualquer lugar, na verdade. Esses caras, tipo assim, eu tenho. Teve uma época que. Porque tem um primo meu também que gosta de pescar, tinha um tio meu também que gostava de pescar, só que ele faleceu. Aí vai os amigos, então aí eles combinam. Tipo, vamos no Rio Paropeba hoje. Eu ia falar se era no Paraupeba, que eles iam No mais. Paropeba. Mas já fui para tudo quanto é rio, assim. Vai para Goiás, em Minas. Eles vão. Meu pai gostava muito de pescar numa cidade que ficou famosa essa semana, aí, que é São Romão, norte de Minas, que foi a cidade mais quente de Minas aí nos últimos dias. Olha. Ela é uma cidade ribeirinha no São Francisco. Rio São Francisco ele já foi muito também. Essa represa de Três Marias também, o pessoal vai muito para pescar. Agora, lá em Valadares é que os pescadores foram super atingidos, né? Porque Por causa do Rio Doce, né? O crime de Mariana, né? De Brumadinho. A população tradicional, né? Ribeirinha teve esse contratempo. Sim. Nessa época eu estava morando em Ouro Preto, então eu vi como que foi atingidos assim, e como que isso impactou a cidade. E conversando com várias pessoas, o mais engraçado é porque as pessoas estavam doidas que a Samarco voltasse a funcionar, porque todo mundo lá trabalha para a Samarco, entendeu? Então, assim, eles não eram a favor da Samarco sair de lá. Isso que era o mais, assim, surreal. Todo mundo trabalhava na Samarco, então foi isso. Assim. É uma tragédia, né? Isso, é uma tragédia, cara. A tragédia, é. Você se vê quase coagido pela circunstância, porque algumas pessoas tiveram uma vida boa por causa dessa empresa, né? Um salário talvez elevado, embora eu não acredite que seja tão elevado assim. Mas era a fonte de renda da cidade, né? Se a empresa vai, quem vai substituir ela? Só que a mesma empresa que causou o maior estrago ambiental. O maior estrago ambiental que vai ter agora a tal da repactuação, que eu acho que é 280 bilhões de, não sei se, acho que é reais mesmo, que eles vão ser obrigados a colocar um fundo que aí vai ser utilizado aí por municípios, enfim, ONGs. Mas diretamente para a família, nada, né? Tipo assim, e sem escutar eles ainda. Não tem. Eles não estão sendo escutados. Né? Isso aí isso é um papo para um outro momento, assim, mas deixamos aqui a nossa indignação, né, registrada. Assim, eu gostei muito da apresentação do Ed, mas eu não tenho perguntas, não. Se vocês tiverem, gente, pode ficar à vontade. Mas é porque eu acho que ficou completo, né? Assim, é porque eu me apresentei, né? Vocês se apresentaram, conheci vocês e também destrinchei a letra, o que vinha por trás dela, e é isso, assim, eu acho que tá legal, assim, acho que vai ter um bom registro aí para vocês editarem. Sim. Eu ia dizer que se sua família vier mesmo aqui a Valadares nessa semana, se eles quiserem ir no sarau, eles estão convidados. Vai ser sábado agora. Beleza. Acho que eles vão... Eu acho que eles devem chegar sexta, eu acho. Eu vou falar com eles. Se vierem, fala para virem aqui. Quiserem, a gente arruma um cafezinho aí desse. Vamos fazer um cafezinho. Bom demais, bom demais. Eles podem dar uma chegada aqui. Enfim, é isso. E eu já pensei várias vezes em ir a Portugal também, Adélia. Muitas vezes. Já entrei... Na verdade, eu entrei... A pandemia atrapalhou, né? E agora tá tendo uma crise imobiliária, né? Nossa, muito, né? Grande. Eu tenho amigos em Portugal e eu até consegui umas casas para me apresentar. Eles me deram a positiva e tal, só que nesse momento está difícil, né? Tá. Nesse momento, Lisboa, no fim de semana, a gente teve uma grande manifestação pelo direito à habitação. Tá caríssimo, tá uma situação muito difícil mesmo para as pessoas viverem aqui por conta
turismo, né? As pessoas preferem arrendar a casa a turistas do que aos locais. E como é que a gente vai competir com um turista que paga $100, 200, $300 por noite num apartamento, né? Enquanto a gente precisa, enquanto o salário mínimo aqui é em torno de $1.000, né? Então, como? Uma casa de $500 já é metade do seu orçamento, então é quase impossível viver sozinho. Então, você já vai viver, às vezes, até família, vão ver 2 famílias num apartamento só, para poder Sim. a coisa ficar mais. Porque é um momento muito. Tá um momento bem tensionado. Eu tô me programando porque eu quero, assim, eu quero viver isso aí um pouquinho, mas viver talvez um pouco tempo também, né? Porque apesar de tudo é um lugar ainda que a pessoa para ouvir, né? Para consumir arte, né? Gostam. Tem espaços bastante para apresentar as próprias canções, até os concertos em ar livre, eu acho isso incrível. Sim. Talvez, quem sabe, até o verão melhore um pouquinho. Nós estamos lutando para isso, tentando para ver, mas tá, eu voltei, eu tinha 2 anos que eu estava fora, então eu também estou um pouco assustada, porque as coisas estão muito caras, as coisas estão tomando uma proporção que antes era um lugar para se viver, hoje é um lugar turístico, entendeu? Você não concorre, é o preço no supermercado, é o restaurante, é a frutaria, é tudo que tem o preço para o turismo, porque o turismo só vem e fica 4, 5 dias, então pagar 100, 500, E né? vai, Eles não é e problema. e eles vão de outros lugares da Europa, que é, por exemplo, uma pessoa aí da Irlanda, que a Irlanda é, sei lá, R$ 1.600, 1.600 euros o salário mínimo. Então, para eles é nada, né? Tipo, fica de boa. Mas assim, ó, se souber de algo artístico, me fale, quem sabe. Pode deixar, se eu ver algum edital, porque às vezes tem edital para coisas, né? Para Brasil, por exemplo, América Latina, a Embaixada do Brasil também, de vez em quando, ela faz algumas residências, né? questões. Residências artísticas, tem essas coisas também. Na verdade, ela não faz muita residência artística, não. Ela faz mais apresentações mesmo, tipo, que eles chamam. Mas ficar de olho, se eu tiver residências artísticas também, te digo. Mas eu prefiro apresentações mesmo. Gente, então é isso, assim, espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter contribuído aí com o Sarauzinho, e estou disponível aí sempre que vocês quiserem. Obrigado, Adélia, obrigado, Tomás, obrigado, Andressa. A gente agradece. Eu vou deixar a Andressa falar, que ela ia falar alguma coisa. O que você ia dizer, Andressa? Perfeito. Não, eu ia falar que eu me dava por satisfeita com a apresentação, foi um círculo com perfeitos pontos e todos conectados, enfim. Era isso mesmo, eu ia falar, dou-me por satisfeita. Perfeito. Obrigado, Andressa. Certo. Então a gente, né, do Sarauzinho agradece a participação. Andressa, pode finalizar a entrevista? Aí, a gravação? Ok. Então tá, meninos. Obrigada. Até a próxima, então. A gente vai se falando. Vou te seguir lá, viu?